Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. A gente vai agora, nesse vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios explorando os tópicos que a gente viu na nossa aula 1, tudo bem? A gente falou sobre leitura e compreensão textual, né? A gente falou um pouquinho sobre algumas técnicas de compreensão textual que a gente pode utilizar para que a gente melhore a nossa interpretação de texto. E também a gente fala um pouquinho sobre conectores. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns exercícios do Enem e com um exercício que eu elaborei para a gente trabalhar com esses tópicos. Tudo bem? A gente vai basicamente trabalhar com leitura e compreensão de texto e com os conectores que a gente viu na nossa última aula. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Esse primeiro texto aqui é um texto do Enem, tá bem? E em primeiro lugar, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo rapidinho, tá? Quero que vocês pausem o vídeo e leiam o texto, utilizando aquelas técnicas que a gente falou. Sobretudo aqui o skimming vai ser bem útil para nós. Tudo bem, galera? A gente vai agora, então, pausar o vídeo e eu quero que vocês prestem atenção ao título, à fonte que está aqui embaixo, tá? Prestem atenção aos cognatos, tomando cuidado com os falsos cognatos, para a gente tentar entender qual é a ideia geral desse texto. Então, galera, imagino que vocês já tenham lido o texto, né? A gente pode ver aqui, já pelo título, que esse texto ele fala sobre pets, né? Pets, eu imagino que seja uma palavra que a gente já esteja um pouco familiarizado, até porque a gente tem a pet shop, né? Quem tem um animal de estimação vai estar um pouco familiarizado com, eu acredito que todo mundo vai estar familiarizado com esse vocabulário. Então aqui a gente tem um texto que fala sobre pets, mais especificamente 5 maneiras que pets podem melhorar a sua saúde, né? So, 5 ways pets can improve your health. Health é saúde, improve é melhorar. Tudo bem? Então aqui, galera, a gente também pode ver que é um texto da internet, né? A gente já viu também que é um texto informativo e que ele também busca passar alguma coisa útil, né? Para você, ele busca ser um texto tentando convencer você a ter um pet, né? Ele usa algumas estratégias para isso e a gente vai ver quais são essas estratégias. Tudo bem? Então a gente já viu que a gente tem algumas palavras, alguns termos, né, que a gente já pode conhecer. Por exemplo, love é um termo que a gente já conhece, além de pet, né? Por exemplo, a gente tem aqui benefit, que é benefício, aqui na segunda linha, né? Na frase que começa, In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, benefícios de saúde, né? É, algumas pesquisas que mostram que viver com pets é, dá a prover certos benefícios de saúde, né? Anxiety, que a gente tem anxiety, o termo ansiedade, immunity, que é imunidade mesmo, né? They boost our immunity, né? Assim, eles melhoram a nossa imunidade. Vamos lá. A gente tem também studies, que é estudo, né? Number of studies, a growing number of studies, um número crescente de estudos. Have suggested, sugeriram. Kids, a gente tem também a gente já tem uma familiaridade, né? Home, animals, furred animals, que são animais peludos. Vamos lá, dogs, né? A gente já tem aqui dogs, dog, no singular e no plural. Então a gente tem aqui bastante, por exemplo, na última frase, isso é interessante, né? Good for the heart, aqui na penúltima linha, good for the heart, né? Good, geralmente a gente já está familiarizado também, heart, que é coração. Então aqui a gente já está mais ou menos ligado no que o texto está dizendo para nós, não é? Então vamos na pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de... Bom, galera, aqui é preciso que a gente entenda primeiro qual é o propósito desse texto, né? E que a gente também esteja um pouquinho familiarizado com esse vocabulário. Mas, já sabendo qual é o propósito do texto, né? E até o próprio enunciado da questão já ajuda a gente a chegar um pouquinho na resposta, né?
vai ajudar a gente a pensar melhor sobre essa questão. Então, a autora ela usa essas expressões research, que significa pesquisa, né? Growing number of research, um número crescente de pesquisas ou de estudos, e several studies, diversos estudos. Ela utiliza essas expressões a fim de fortalecer seus argumentos, com o objetivo de... Então, qual é o objetivo dela? O que ela quer, né? Qual é a intenção da autora ao buscar fortalecer seus argumentos? Letra A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Letra B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Letra C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Letra D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E letra E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, galera, se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que essas expressões, primeiro, ela não diz que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma, né? Ela diz que simplesmente crianças que são expostas a animais peludos desde uma idade mais jovem têm menos chance de desenvolver certas condições respiratórias e alergias, né? Então, isso pode ser uma proteção para que essas crianças não desenvolvam alergias. Então, ela não diz que eles ajudam na cura dessas doenças. Não é exatamente isso que ela diz. Vamos lá, letra C. Fornecer dados, ou letra B. Convencer sobre os benefícios de adoção de animais de estimação para a saúde. Isso está bem geral, né? Isso está bem geral, está bem tranquilo. Vamos ler os outros. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Ela até fala, né? Ela até fala um pouquinho sobre isso, mas ela não fornece dados efetivamente para isso. Não fornece dados, enfim. Ela não está nos fornecendo informação sobre isso, né? Letra D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ela não diz que pode prevenir, né? Ela diz que, na verdade, eles ajudam pessoas que passaram por... que ajudam... que geralmente pessoas que sofreram ataques cardíacos vivem mais, né? Com pets, né? Um pet pode ajudar uma pessoa que já sofreu um ataque cardíaco a viver mais, mas não existe uma relação, isso depende de vários outros fatores, né? Então, e ela não explica como isso acontece, ela não explica exatamente como isso acontece. Letra E, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Ela não fala muito sobre isso, né? Ela não é esse o objetivo dela. Então, qual é a melhor aqui na opinião de vocês, galera? Bom, eu acho que a melhor que a gente pode ter é a letra B, certo? Que é convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, que é a mais geral, é a que abrange o texto e é a que não contém nenhum tipo de erro, né, nessa afirmação. E todas essas expressões que ela utilizou são expressões para convencer o leitor. Esse é um texto, galera, argumentativo, né? Ele é um texto que está mobilizando informações para tentar fazer com que o leitor seja convencido de algo. Então isso é muito importante. Nada num texto, galera, está gratuito. Principalmente nessas provas, nada que a gente vir num texto vai estar ali gratuitamente. Então a gente tem que prestar atenção em todas essas expressões, em expressões que colocam mais ênfase em alguma coisa, né? Justamente para a gente identificar qual é o tipo de texto, que é um texto argumentativo, que está tentando convencer a gente de algo. Então tudo isso vai nos auxiliar bastante na hora da gente tentar entender esse tipo de questão. Tudo bem? Então agora vamos para mais um texto. Mesma coisa, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e para que vocês tentem usar as técnicas de skimming para tentar chegar no contexto, na ideia geral do texto. Tudo bem? Então, podem pausar o vídeo e a gente já volta. Então, galera, acredito que agora a gente já tenha conseguido ler o texto, né? Então, vamos lá, vamos começar com o título. Letter to the Editor, Sugar Fear Mongering Unhelpful by the Washington Times, Tuesday, June 25th, 2013. Então aqui, galera, já temos aqui, a gente já, pelo título, a gente já consegue saber qual é o tipo de texto, né? Mas aí vamos vir agora para a fonte. James M. Ripes, Shrewsbury, Massachusetts, disponível em Washington Times. Então é um texto de jornal, tudo bem? É um texto de jornal. Pelo título a gente já tem também o The Washington Times aqui.
Mas, galera, agora vamos para a primeira frase. In his recent piece, Is Obesity a Disease? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Então, galera, vamos lá. A gente já pode ver uma palavra que é bastante parecido com o português e o sentido é o mesmo, né? Que é obesity, que é obesidade. Então, a gente já sabe que esse é um texto e logo no título a gente já tem sugar fear-mongering. Sugar é açúcar, né? Sugar é açúcar. Então, a gente já tem aqui nessa carta ao editor, que é outra palavra parecida com o português também, né? Que é o sentido é o mesmo, editor, editor. Nessa carta ao editor, a gente tem aqui um texto falando sobre obesidade e açúcar, tudo bem? Então, current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. Então, aqui, galera, esse texto aqui, ele está falando sobre a relação entre açúcar e obesidade, e também ele fala sobre calorias e obesidade, né? Ele está tentando, então, falar um pouquinho aqui sobre o que causa a obesidade, né? Sobre quais são os dados vocês viram que ele está mobilizando alguns dados aqui, né? Ele está mobilizando alguns dados para tentar convencer a gente de alguma coisa, tudo bem? Relacionadas a obesidade, açúcar e calorias. Então, vamos para a pergunta. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, letra A, defende o consumo liberado de açúcar. Letra B, aponta a gordura como grande vilão da saúde. Letra C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Letra D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. E letra E, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Então agora, de novo, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, voltarem lá no texto e tentarem responder essa sozinhos. Tudo bem? Podem pausar. Então, galera, agora que vocês já responderam, vamos lá? Vamos dar uma olhada na resposta? Letra D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Porque se a gente voltar lá no texto, ele não está de forma alguma defendendo o consumo liberado de açúcar, né? Ele também não está apontando gordura como grande vilão. Tanto é que ele nem fala necessariamente sobre gordura, né? Ele fala mais sobre calorias. Letra C. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Bom, ele não está falando isso, né? Ele não está questionando a ideia. Em nenhum momento ele questiona essa ideia de que a obesidade é algo preocupante. Letra D indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto, que a gente já viu com o gabarito. E letra E enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Bom, na verdade, ele fala justamente o oposto, né? Ele enfatiza que houve um aumento da ingestão de calorias pelos americanos. Tanto é que ele usa dados para confirmar o increase. Ele usa essa palavra increase in calorie intake, que é intake significa ingestão e increase significa aumento, né? Então, segundo o autor do texto, segundo o autor, nessa carta ao editor, ele enfatiza que houve um aumento da ingestão de calorias pelos americanos e só que ele na verdade não chega a ser categórico, né? Ele não fala, o açúcar está errado, ou ele diz, não, ele aponta para a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Né? Ele fala que a gente não pode demonizar. É evidente que consumir açúcar em excesso não é uma coisa boa, né? E ele não questiona isso. Mas o que ele está questionando é a demonização de um único ingrediente. Né? Ele diz que um único ingrediente não pode ser demonizado, por isso aquele fear-mongering, né? Que é estimular medo, né? Estimular pânico entre as pessoas. Então esse fear-mongering é isso que ele está criticando ali. Tudo bem, galera? Agora vamos então falar um pouquinho sobre conectores. Um exercício super rápido, tá? Porque, enfim, é um assunto um pouquinho mais simples também para não ficar muito pesado para nós. E claro, conforme a gente for vendo isso em outros textos, a gente vai apontando outros conectores e também apontando sempre que for necessário. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aqui 4 sentenças, certo? Cada uma dessas sentenças deve ser completada com um tipo de conector. Tudo bem, galera? Então, eu vou pedir para vocês darem pause no vídeo de novo e para que vocês
deem uma olhada em cada sentença, no que vem antes no que vem antes da lacuna, no que vem depois da lacuna, se as ideias são de adição, se as ideias são ideias diferentes, né? Ou seja, se a gente tem contraste, a gente vai precisar usar uma conjunção adversativa, qual é a posição qual é a posição que essa conjunção está aparecendo, né? Qual é a posição dela na frase. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer o exercício rapidinho, tudo bem? Podem pausar. Vamos lá, galera, então, vamos ver as respostas. Então, na primeira sentença, a gente vai usar but, né? Que se a gente retornar aqui, John is always late for our meetings, but he always brings good snacks. Ou seja, eu tenho aqui duas informações. A primeira é negativa, John is always late for our meetings, mas depois eu tenho he always brings good snacks. Ou seja, John está sempre atrasado para nossas reuniões, mas ele sempre traz bons lanches. Como a gente sabe que o lanche é uma coisa importante, isso é uma informação que a gente não pode desconsiderar, né, gente? Mas o que a gente tem aqui são duas informações e a segunda informação, ela não é uma adição, ela entra em contraste com a primeira, porque ela é uma informação positiva, quando antes a gente teve uma informação negativa. Por isso que o but é a melhor solução aqui. E no número 2, Maria knows how to play guitar and piano. Ou seja, galera, eu tenho aqui duas informações que não se contrastam. Eu tenho duas informações que, na verdade, são uma adição. Maria knows how to play guitar and piano. Maria sabe tocar guitarra ou violão e piano. Tudo bem, gente? Então agora vamos para o número 3. I'm not sure I will have time to finish this now. Besides that, I really need to go to the bathroom. Ou seja, aqui a gente tem basicamente uma pessoa falando que ela não vai ter tempo, eu não vou ter tempo para terminar isso agora, e além disso, eu realmente preciso ir ao banheiro. Ou seja, não tem nenhum contraste aqui. A gente tem duas informações explicando por que eu não posso me dedicar a alguma coisa, explicando por que eu não posso finalizar um trabalho agora. Primeiro, porque eu não tenho certeza se eu vou ter tempo para finalizá-lo agora, e além disso, eu realmente preciso ir ao banheiro, por isso que eu preciso ir embora, eu preciso parar, pausar o que eu estou fazendo agora. Essa é a ideia que a gente tem aqui. E no número 4, it's hot. Jenny is wearing pants and jacket. Ou seja, even though, e aqui eu posso usar although também, né? Even though, or although it's hot, Jenny is wearing pants and a jacket. Tem até exclamação aqui para me indicar uma certa surpresa, né? Apesar de estar quente, Jenny está vestindo calças e uma jaqueta e um casaco. Ou seja, galera, eu tenho aqui duas informações que estão em contraste uma com a outra, né? Primeiro, está quente, mas apesar de estar quente, Jenny está vestindo calças e uma jaqueta. Ou seja, eu tenho aqui na mesma sentença, duas informações que não se batem. Duas informações que estão em contraste uma com a outra. Tudo bem, galera? Então, pessoal, hoje a gente termina a nossa sessão de exercícios, tudo bem? Na próxima aula, a gente vai, então, dar mais prosseguimento aos nossos exercícios de interpretação de texto e também a gente vai falar sobre algumas outras estratégias e entrar um pouquinho em mais algumas dicas para a gente ler um pouquinho melhor e para a gente lidar um pouquinho melhor com as questões da prova. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Tenham uma excelente semana e se cuidem, lavem as mãos, que a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!